tarde. O meu nome é Flor Bela Jorge e é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos, em nome e representação da Wolters Kluwer, cabendo-me proferir algumas palavras da apresentação. A Wolters Kluwer é a entidade responsável pela organização deste segundo encontro online e tem como slogan "When you have to be right", que acentuo e sublinho na medida em que se dedica a fornecer informação, software e serviços com propostas de ideias inovadoras e com soluções inteligentes para pessoas que integram as profissões reguladas. Há mais de 180 anos e podem contar atualmente connosco em mais de 150 países. Em Portugal disponibilizamos serviços de informação jurídica, tais como a Jusnet, Smarteca e a comercialização da coletânea de jurisprudência online editada pela Casa do Juiz. As medidas especiais de contratação pública é o tema que hoje nos reúne para chamar a atenção para a relevância jurídico-económica no que respeita às recentes alterações ao Código dos Contratos Públicos. Antes de passar a palavra ao Sr. Dr. David Coelho, conferencista deste encontro, permita-me agradecer-lhe de um modo muito especial, não só pela honra de ter aceito vir a esta sala virtual, dar a conhecer as suas reflexões, mas também para provocar o debate, bem sabendo que tem muito trabalho para ter certezas e mais trabalho para logo delas duvidar. O Sr. Dr. David Coelho, reconhecido causídico da nossa comunidade jurídica, pauta a sua vida profissional pela descrição. Contudo, e sem querer converter este encontro numa sessão de leitura de um extenso currículo, refiro-me apenas que o Sr. Dr. David Coelho é licenciado em Direito, advogado e sócio da PRA Raposo, Sá Miranda e Associados, Sociedade de Advogados, sendo o responsável nacional do Departamento Administrativo e Contratação Pública. Durante aproximadamente 45 minutos, o Sr. Dr. David Coelho fará a sua exposição e encontrar-se-á disponível para responder a perguntas enviadas através do chat no final da sua apresentação. O documento de suporte à apresentação pode ser descarregado por todos os participantes deste encontro. Termino agradecendo a participação de todos, com votos de proveito para a ciência do direito e da sua aplicação prática. Tem, pois, Sr. Dr. David Coelho, a palavra para iniciar a sua apresentação. Muito bem, eu gostaria antes de mais de agradecer a oportunidade à Wolters Kluwer, aqui na pessoa da doutora Flor Bela Jorge, e por outro lado agradecer também a todos os participantes a paciência de se inscreverem e de ouvirem aquilo que tenho hoje para partilhar convosco. A doutora Flor Bela Jorge disse-o muito bem, é uma reflexão, é fundamentalmente isso que hoje aqui vos trago, e não fora este formato digital e os constrangimentos de tempo que temos, gostaria inclusivamente de apelar ao diálogo. Não é possível essa intermediação, mas é possível a vossa participação e espero que a façam após a exposição. Teremos um período de debate e eu penso que é nesses períodos que muitas vezes estas sessões têm verdadeira utilidade para quem dedica o seu tempo a as ouvir e, portanto, apelava claramente a essa participação, trazendo também as vossas reflexões, questões para discussão, dúvidas, as mais elementares às mais complexas, para que possamos aqui dar a nossa posição. E quem sabe noutro fórum depois discuti-las mais aprofundadamente, mas portanto um apelo claramente à participação que gostaria aqui de fazer. Entrando diretamente então nos nossos temas, como digo, o tempo é escasso e portanto eu sem mais delongas avançaria para aqui os slides que temos para hoje partilhar, dando a seguinte nota. Esta sessão foca-se sobretudo na Lei 30 de 2021, aprovada em maio deste ano, com entrada em vigor em 21 de junho de 2021. Enfim, algumas matérias aplicam-se imediatamente, inclusivamente a contratos em vigor, mas no mais, em princípio, é como sempre, aplica-se aos procedimentos iniciados após a sua entrada em vigor. É ainda muito recente. No entanto, no caso das alterações ao Código dos Contratos Públicos, elas entraram imediatamente em vigor, ao passo que as medidas especiais, como vamos ver, são mais facultativas e, portanto, não tão prementes, mas as alterações ao Código já estão em vigor desde essa data e, portanto, é fundamental conhecer o que é que então foi alterado. Portanto, esta Lei 30 tem, no fundo, dois grandes capítulos. Tem mais, mas tem dois grandes capítulos e são esses que hoje aqui vamos discutir. Por um lado, a aprovação
de medidas especiais de contratação pública, já vamos ver em que contexto, mas não alteram o Código dos Contratos Públicos, portanto, é um regime especial de compra pública que, obviamente, depois vai beber o regime do CCP, com as alterações, entretanto, introduzidas, mas é um regime especial de contratação pública que, digamos, não vai estar no CCP. Portanto, quando nos quisermos referir a ele, temos sempre que nos referir à Lei 30, porque é ela que o aprova. E depois temos então um segundo grande conjunto de matérias que são as alterações ao Código propriamente ditas e que, portanto, quando adquirirmos um novo Código de Contratos Públicos numa livraria, já vai ter incorporada a nova redação que é dada aos artigos que foram alterados. Aí já não precisamos de nos referir necessariamente à Lei 30, apenas se estiver em causa um problema de aplicação da lei no tempo, mas a redação vai ser aquela, ao passo que nas medidas especiais elas só vão estar na Lei 30 e não no próprio Código. Ora bem, medidas especiais, portanto, como dizia, a Lei 30 aprova estas medidas especiais, primeiro grande capítulo, e altera o Código dos Contratos Públicos. Há depois mais dois âmbitos desta lei, o da alteração ao Código de Processo, que não vamos hoje aqui discutir, nem o regime das centrais de compras. Portanto, na segunda parte desta minha apresentação, vou focar no ponto 2, alterações ao CCP. Nesta primeira parte, no ponto 1, aprovação de medidas especiais de contratação pública. Estas medidas especiais visam, como foi anunciado na altura pelo Governo, embora, enfim, estamos perante uma lei da Assembleia da República, foi anunciado que visam fundamentalmente criar celeridade, permitir que em certos domínios as entidades adjudicantes possam adotar procedimentos mais céleres, mais simplificados e, portanto, que permitam injetar aquilo que são os fundos europeus, no caso dos projetos financiados, ou mesmo fundos nacionais, no caso dos demais setores de atividade que podem beneficiar deste regime especial, e já estão ali alguns exemplos, vamos falar em detalhe deles, mas, portanto, o grande foco é esse, é injetar capital na economia, injetar capital nas empresas, nos fornecedores, mas não através de programas de financiamento, e sim através de compras públicas. Como sabemos, as compras públicas representam uma grande fatia do PIB nacional e, portanto, o que se quer é incrementar esse investimento, ou esse capital público que é distribuído pela economia, neste caso para a satisfação de necessidades públicas, através de procedimentos mais céleres do que aqueles que seriam devidos se estivéssemos a aplicar o CCP, digamos, clássico, não é? Com os procedimentos clássicos. Então, quais são os âmbitos que beneficiam destas medidas especiais? Primeiro deles, projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, isto é, qualquer compra de obras, bens e serviços que uma entidade adjudicante tenha de fazer no contexto de uma candidatura que tenha fundos europeus, vai beneficiar deste regime especial. Portanto, é uma obra, é compra de bens ou aquisição de serviços. Se é no contexto da execução de uma candidatura financiada por fundos europeus, vai poder beneficiar deste regime em vez de ter de aplicar os procedimentos do CCP, principalmente na escolha do procedimento, como já vamos ver a seguir, as grandes medidas de que beneficiam então estes âmbitos são de simplificação de procedimentos e de limiares financeiros. Na habitação pública ou de custos controlados, tecnologias de informação e comunicação, reabilitação de imóveis no setor da saúde e no setor social, e depois outras atividades que sejam integradas por despacho no PRR ou no PES, o Programa de Estabilização da Economia. Vamos ver em detalhe. Portanto, nos projetos financiados, beneficiam do regime sem limite temporal, isto é, estas medidas especiais que foram agora aqui aprovadas, elas, para alguns destes âmbitos, vigoram até certa data, como já vamos ver a seguir, até 31 de dezembro de 2022, mas para outros não. E esta é talvez aqui a grande, enfim, não lhe chamaria mudança de paradigma, mas certamente alguma mudança que veio para ficar. Porquê? Porque nos projetos financiados não há um limite temporal para estas medidas especiais da Lei 30. O que significa que até que haja um diploma que revogue ou que altere a Lei 30, é possível beneficiar dos procedimentos simplificados aprovados pela Lei 30, digamos, ad eterno, em quaisquer projetos financiados com fundos europeus. Uma dúvida que imediatamente se colocou é saber, bom, mas será que podemos então beneficiar destas medidas especiais em candidaturas, digamos, já aprovadas e já em execução? Por exemplo, candidaturas em que eu se calhar até adotei o CCP para uma determinada aquisição e agora preciso de adquirir outras coisas para completar a candidatura, as atividades ainda não estão fechadas, posso beneficiar deste regime especial? Ou, por ser uma candidatura anterior, tenho de reverter para os procedimentos do CCP? A resposta é clara.
dá o artigo 27, número 1, no sentido de que estas medidas, enfim, aplicam-se a procedimentos de formação de contratos públicos que se iniciem após a data de entrada em vigor do regime e, por conseguinte, é irrelevante se isso é no âmbito de projetos já aprovados ou não e, portanto, a resposta é claramente afirmativa. Sim, mesmo que sejam candidaturas anteriores, aprovadas numa altura em que esta legislação não estava em vigor, desde que a decisão que inicia, que despoleta o procedimento, seja posterior a 21 de junho, pode beneficiar deste regime. No caso da habitação pública ou de custos controlados, o problema que se coloca é saber, enfim, não há necessariamente aqui um problema, é simplesmente compreender que são medidas com incidência municipal. Portanto, tipicamente estamos a falar de imóveis cuja titularidade e gestão foi transferida para os municípios no âmbito de processos de descentralização de competências. Um exemplo disso, por exemplo, o parque escolar, as escolas, cuja titularidade e gestão passou para os municípios e, portanto, é preciso intervir, por exemplo, nos edifícios. Essa obra pode beneficiar deste regime especial. Aqui já com um marco temporal definido, portanto, até 31 de dezembro de 2022. Portanto, a decisão de contratar tem que ser adotada até esta data. Depois dessa data, já não será possível beneficiar deste regime especial. Artigo 4º chama a vossa atenção, é um âmbito, digamos, bastante abrangente naquilo que são as compras públicas, principalmente de bens e serviços em Portugal, a compra no contexto de tecnologias de informação e comunicação, aquisição de equipamentos informáticos, aquisição, renovação, prorrogação ou manutenção de licenças ou serviços de software, isto é o dia-a-dia de qualquer entidade adjudicante, serviços de computação ou de armazenamento em cloud, portanto, tudo o que é data centers em cloud, cabe aqui nesta disposição, aquisição de serviços de consultoria ou assessoria neste âmbito, que também há bastante, e depois ainda a realização de obras públicas, aqui quando associada a processo de transformação digital. Portanto, como veem, este âmbito é bastante alargado. Aquisição de TIC, também até 31 de dezembro de 2022, podem beneficiar deste regime. Ainda no contexto dos imóveis, aqui não é apenas os imóveis, também a locação ou aquisição de bens móveis, tipicamente associadas a obras públicas. Alguma dúvida interpretativa quanto a saber se é qualquer locação ou aquisição de bens móveis ou se apenas locação ou aquisição de bens móveis no contexto destas empreitadas que aqui estão descritas. Dúvida essa não completamente ultrapassada ainda neste momento, mas pelo menos para as empreitadas de construção, renovação e reabilitação de imóveis no setor da saúde, unidades de cuidados continuados e integrados e depois no âmbito do setor social, portanto, lares, enfim, a descrição depois está na lei, e está também no slide, mas, portanto, centros de dia, lares de idosos, acolhimento, todas essas valências, todos esses equipamentos do setor social, e muitas vezes também ligados a candidaturas, é verdade, e nesse caso então já não é preciso invocar o artigo 5º, porque também já pode beneficiar das medidas por via de ser um projeto financiado, podem beneficiar deste regime também aqui até 31 de dezembro de 2022. Por fim, o caso que vos referi, certas intervenções, é esta a expressão da lei, portanto, certas atividades, certas necessidades aquisitivas que vão ser satisfeitas por contrato de obras, bens e serviços, que à partida não estão nos âmbitos imediatamente anteriormente referidos, mas que, e portanto não beneficiariam das medidas especiais, mas relativamente aos quais vem o membro do governo dizer que, bom, mas aqui eu penso que deve ser integrada esta medida no PES ou no PRR. Como sabem, estes dois programas têm um conjunto de medidas anunciadas e, portanto, o governo o que tem que fazer é, em cada momento, quando considerar que há uma atividade a ser satisfeita por obras, bens e serviços que faz parte desse programa, deve reconhecê-lo expressamente e, a partir desse momento, as compras de obras, bens e serviços necessárias para satisfazer essa necessidade também beneficiam das medidas especiais. Lá está, se forem medidas ou atividades no âmbito de outras candidaturas que já beneficiam de fundos europeus, não é necessário este despacho, porque elas já estão incluídas no primeiro âmbito do artigo 2º, isto é, compras no contexto de candidaturas objeto de financiamento europeu.
Portanto, o foco da Lei 30 são os projetos financiados, mas depois temos em escadinha vários artigos que vão dizendo que aquele regime pensado para os programas com financiamento europeu também se vai aplicar nestes âmbitos que acabei de referir. Portanto, apenas para resumir, projetos financiados, habitação pública ou de custos controlados de âmbito municipal, tecnologias de informação e comunicação, reabilitação de imóveis no setor da saúde ou do setor social e quaisquer atividades que não se enquadrem neste de cima e que venham a ser integradas por despacho de um membro do governo ou no PES ou no PRR. Este é o âmbito objetivo. Poderão ter algumas dúvidas quanto a isso, portanto agradeço mais uma vez a participação com perguntas para que depois na fase de debate possamos desenvolver. Ora bem, muito bem, então estes âmbitos beneficiam das medidas especiais. Então que medidas especiais são essas? Então, afinal, porquê é que vale a pena considerar que determinada aquisição está neste regime e não está no regime do CCP genérico? Bom, a resposta é dada pela Lei 30, naturalmente, que simplifica procedimentos. Portanto, vamos ter uma consulta prévia simplificada, vamos ter um concurso público também ele simplificado e um CLPq, um concurso limitado por prévia qualificação também simplificado. Quais são as regras comuns a estas simplificações ou a estes procedimentos simplificados? São os mesmos procedimentos que já conhecemos: consulta prévia por convite, concurso público por anúncio, concurso limitado por prévia qualificação com anúncio e com uma fase de pré-qualificação. Nisso não se mexe, mas dá uma simplificação. E então, quais são as regras comuns dessa simplificação? Bem, a primeira é a obrigatoriedade da utilização da plataforma eletrónica. Reparem, no concurso público e no concurso limitado com prévia qualificação, não há nada de novo, já é assim hoje. É na consulta prévia que a questão se põe, porque como vamos ver mais à frente, esta consulta prévia simplificada tem um limiar financeiro superior aos atuais 75 mil euros para bens e serviços e 150 mil para empreitadas de obras públicas e, portanto, quando supera esse limiar, é obrigatório, e até aí, como sabemos, até esse limiar não é obrigatório utilizar a plataforma eletrónica em Portugal. Acima desse limiar, em princípio, já é concurso e, portanto, é obrigatório, e então é isso que agora aqui se vem dizer. Quando for consulta prévia simplificada, uma vez que o limiar é superior a 75, sempre que o valor também for superior a 75, porque apesar de tudo pode não ser, vai ser obrigatório usar a plataforma. Portanto, quando é que não é obrigatório? É quando hoje já não é obrigatório. Portanto, mesmo que seja uma consulta prévia simplificada, se o valor se contiver nos 75 mil, no caso dos bens e serviços, ou nos 150 nas empreitadas, então já não seria obrigatório usar a plataforma. Se, pelo contrário, supera aquilo que são esses limiares clássicos, beneficia do regime especial, mas tem que ter publicação em plataforma. Aqui confesso que, na verdade, não é bem uma simplificação. Como sabemos, as plataformas ajudam muito e são, enfim, não vou agora questionar a bondade de usarmos plataformas ou não e das vantagens e das desvantagens. O que vou dizer é que, do ponto de vista da simplificação, evidentemente não simplifica quando comparado com uma tramitação por e-mail ou por correio eletrónico. De qualquer modo, é uma regra comum. Estas duas seguintes, essas sim simplificam. Há uma dispensa do dever de fundamentar a decisão de não contratação por lotes e uma dispensa do dever de fundamentação do preço base. Vejamos, a partir de 2018, na última alteração ao Código, a partir de janeiro da última alteração relevante de 2018, passou a ser obrigatório para contratos de bens e serviços acima de 135 mil euros e para empreitadas acima de 500 mil, passou a ser obrigatório dividir em lotes ou fundamentar porque é que naquele caso não é adequado dividir em lotes. Essa discussão, essa matéria, enfim, tem feito o seu caminho, passaram ainda pouco tempo, passou na verdade pouco tempo desde que esse regime entrou em vigor e sobretudo que entrou em aplicação prática no dia-a-dia das entidades adjudicantes e dos operadores económicos, passou pouco tempo, mas uma coisa pelo menos é clara, é que a decisão de não divisão dá mais trabalho. A decisão de divisão, na verdade, não dá muito trabalho. Pode dar trabalho do ponto de vista operacional, tentar configurar os lotes do modo mais adequado, isso com certeza, trabalho técnico de quem está à frente depois da aquisição e do seu desenvolvimento e de quem constrói as peças, mas não do ponto de vista jurídico. Já a decisão de não contratação por lotes implica realmente algum trabalho, porque é preciso justificar porquê, e aí, apesar da motivação muitas vezes ser também ela técnica, já é preciso normalmente um apor jurídico para
ter a certeza que a fundamentação que está a ser invocada, digamos, se subsuma às hipóteses previstas no CCP e nas diretivas europeias em matéria de dispensa da contratação por lotes, ou da fundamentação da não divisão, mas, portanto, apesar de tudo, é ali um momento na construção das peças do procedimento que dá mais trabalho. Quando digo dá mais trabalho, leva mais tempo, não contribui para a celeridade. É absolutamente óbvio. E, portanto, aquilo que agora se vem dizer é que fica dispensado esse dever. Portanto, nas aquisições que estavam sujeitas a esse dever, que eu recordo, acima de 135 nos bens e serviços ou 500 mil nas empreitadas, já não é preciso, ou não será necessário, no caso da utilização destas medidas especiais, fundamentar, tipicamente na decisão de contratar, porque é que não se divide em lotes. A mesma coisa se diga quanto ao preço base. Esta disposição tem sido objeto de bastantes críticas. Veremos se o Tribunal de Contas, se e como reage ao Tribunal de Contas e se e quando, desde logo. Mas, no fundo, isto visa também dispensar algum trabalho, aqui não tanto do foro jurídico, mas mais o tempo necessário para se construir o preço e explicar como é que se chegou a ele. Como sabemos, isso muitas vezes leva a uma consulta preliminar ao mercado, ou então leva à construção do preço com base em preços médios, o que implica um estudo das aquisições anteriores. Não é que de repente se possa fixar o preço base a olho, evidentemente que não é isso que aqui se está a dizer, mas há uma dispensa do dever de fundamentação, muito clara. Portanto, veremos como é que se compagina com os deveres gerais, digamos, da administração, sujeito a princípios gerais de direito administrativo previstos no CPA, mas a verdade é que está previsto numa lei da Assembleia da República e, portanto, está dispensada a fundamentação do preço base. Mais regras comuns, a relevação de impedimentos financeiros. Eu vou tentar ser breve, porque temos muita matéria e, portanto, fundamentalmente a novidade é esta. Podemos ter operadores económicos com uma situação contributiva, portanto, pagamento de contribuições para a Segurança Social ou tributária, pagamento de impostos à autoridade tributária, não regularizada. Até aqui ela tinha que estar regularizada, o que não quer dizer que não houvesse dívidas. Podia haver dívidas desde que estivessem em regularização e, portanto, que fosse possível obter uma certidão que diga está regularizado. Aqui a hipótese é outra, é que não está regularizado. E essa é a novidade. E, portanto, dir-se-á, bom, mas então é para injetar capitais na economia, distribuir pelas empresas, mas de repente então aceitamos empresas que não tenham os impostos em dia. Bem, a resposta é realmente essa. Porquê? Porque também se entende que estas medidas são necessárias precisamente porque houve uma descapitalização, fruto da pandemia, com, enfim, decrescimento do PIB, aumento do desemprego, não precisamos de repetir a motivação, e é natural que muitos dos fornecedores do Estado, por força desse momento menos interessante, se tenham encontrado numa situação de incumprimento contributivo ou tributário. Ora, são precisamente estes fornecedores que o Estado agora diz que quer, é neles que ele quer capitalizar, e, portanto, são essas empresas que se pretende recapitalizar, se quisermos assim, e, portanto, a medida poderia não chegar, não atingir o seu objetivo se não se criasse esta regra. Portanto, e então que regra é essa? Impossibilidade temporária de liquidez, comprovada por termo do revisor oficial de contas ou do contabilista, e que não excedam em conjunto de 25 mil euros. Portanto, atenção, também não é para grandes incumpridores, mas sim para pequenos montantes que, no fundo, não impeçam a confiança de que o fornecedor vai poder executar o contrato, que é sempre a prioridade no caso das compras públicas. Como digo aqui, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Então, porquê? Porque, por um lado, admite-se a participação de operadores com situação não regularizada, mas notem o requinte, depois a entidade adjudicante retém a totalidade do montante em dívida. Portanto, é até 25 mil. Se o contrato for de 50, ele não está impedido, mas os primeiros 25 mil são retidos imediatamente e depositados à ordem ou da Segurança Social ou da Administração Tributária. Portanto, aqui não sei se é para capitalizar as empresas ou se é para capitalizar a Segurança Social e a Administração Tributária, porque, na verdade, este valor não fica. Claro que regulariza a situação. Portanto, também, apesar de tudo, trabalha, não recebe, não lhe dá liquidez, mas, ao mesmo tempo, também limpa
aquilo que é a sua situação não regularizada, o que desde logo lhe permite participar em procedimentos do CCP que não beneficiem destas regras especiais. Portanto, apesar de tudo, também não podemos ser totalmente injustos quanto à bondade desta medida. Agora, claro, nem todos vão estar em condições de poder trabalhar e não receber os primeiros 25 mil euros neste exemplo que aqui está. A boa notícia é que quando isto acontecer, o remanescente, se ainda houver mais valor em dívida, já não sofre depois aquela retenção de 25% prevista no regime da administração financeira do Estado. Enfim, mais regras comuns. Na consulta prévia simplificada, a audiência prévia é 3 dias, não é até 3 dias, como é hoje no CCP, ela é de 3 dias, e no concurso público simplificado e no concurso limitado, ela é de 5, e não até, enfim, penso que hoje até não há limitação, é fixada pelo júri do procedimento, mas, portanto, aqui não, aqui é 5 dias, fixada pelo legislador. No caso da caução, temos aqui mais uma medida flexibilizadora da participação de empresas que não estejam financeiramente a 100%, e então, que medida é essa? É que pode não ser exigida ao adjudicatário a prestação de caução, mais uma vez se ele demonstrar a impossibilidade de proceder a um depósito em dinheiro, por falta de, como sabem, é uma das modalidades da caução, por falta de liquidez e mais uma vez comprovada por ROC ou por contabilista certificado, e tem que obter ainda duas entidades seguradoras bancárias ou bancárias que declarem que, digamos, ele tem que obter a rejeição de duas entidades, de duas instituições de crédito para a obtenção desta garantia bancária para efeito de expressão de caução. Portanto, ele demonstra, no fundo, que não está em condições de o fazer e, nesse caso, o que pode ainda, e é um pode, portanto, não é uma obrigatoriedade, é haver uma retenção de 10% do pagamento das faturas, enfim, se for conveniente, portanto, será preciso justificar isso, e desde que previsto previamente no caderno de encargos, à semelhança do que já hoje acontece para as adjudicações, quando as propostas têm um preço anormalmente baixo. Enfim, impugnações administrativas, há uma redução para 3 dias dos prazos de apresentação da impugnação, de pronúncia dos contrainteressados e de decisão da entidade adjudicante, ou do órgão, enfim, objeto da impugnação, e era de 5, ou é de 5 nos termos gerais do Código, no âmbito das medidas especiais será de 3. No contexto da fiscalização do Tribunal de Contas, no concurso público e no concurso limitado, por prévia qualificação, enfim, quando o valor é superior a 750 mil, que, como sabem, é hoje o limiar da fiscalização do Tribunal de Contas, será apenas para as empreitadas, estará sujeito a fiscalização prévia. Portanto, os únicos casos de medidas especiais, de procedimentos adotados ao abrigo das medidas especiais que irão à fiscalização são estes. Porquê? Porque a consulta prévia, como vamos ver à frente, no caso dos bens e serviços, vai até o limiar das diretivas dos bens e serviços, que hoje é de 214, portanto nunca vai chegar aos 750, e mesmo nas empreitadas o limiar é precisamente os 750, portanto não supera, portanto nunca irá a visto. Apenas concursos públicos simplificados ou concursos limitados por prévia qualificação simplificados. Todos os outros, porém, enquanto que no CCP abaixo de 750 nunca está sujeito e, portanto, nada há a fazer relativamente à relação com o Tribunal de Contas, aqui não é bem assim. São medidas especiais, portanto, não está sujeito a fiscalização prévia, mas devem ser remetidos eletronicamente ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização concomitante até 10 dias após a respectiva celebração, obviamente acompanhado do respectivo processo administrativo, e aqui com uma nota importante. Esta remessa é a condição de eficácia, independentemente da redução ou não a escrito do contrato, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, um pouco à semelhança, se quiserem, da publicação dos contratos celebrados na sequência de ajustes diretos ou de consultas prévias no portal dos contratos públicos, que também é uma condição de eficácia. E, portanto, aqui a remessa para o Tribunal de Contas é a condição de eficácia destes contratos que beneficiam das medidas especiais. Uma nota importante, se o Tribunal detectar irregularidades naquele iterim, não é? Portanto, recebe, se tiver celeridade, se tiver recursos, se empenhar meios para, pode, detectando irregularidades no processo, pode então notificar a entidade para submeter o contrato à fiscalização prévia e, nesse caso, vai também com uma instrução para não o executar. Portanto, há ali um momento
que não tem um prazo, enfim, o Tribunal deteta ou não deteta, mas se detectar, provavelmente o contrato fica ali parado. Contraordenações, até que venha, digamos, a decisão a proferir no âmbito da fiscalização prévia. As contraordenações, enfim, aqui é uma espécie de aviso à navegação, portanto, estas medidas especiais trazem consigo a celeridade, a simplificação, é verdade, mas também trazem, como vamos ver já de seguida, alguma restrição concorrencial, não é? Típico exemplo do concurso público, deixa de ser obrigatório a partir de 75 mil e passa a ser apenas a partir dos 214, porque até aí vamos poder adotar uma consulta prévia, que obviamente não é um concurso aberto, e portanto, para que não haja, digamos, é uma no cravo, outra na ferradura, se me permitem a expressão, não é? Portanto, para que não haja também um abuso destas medidas especiais na ânsia de, com simplificação e celeridade, executar e capitalizar empresas, mas com isso prejudicar a concorrência, para que não haja um abuso dessa intenção, põe-se aqui, digamos, uma trava, uma cautela, atenção, porque as contraordenações eleva para o dobro os montantes mínimos e máximos e, portanto, o decisor público tem que ter aqui também, enfim, prudência na utilização destas medidas especiais. Regras específicas, então, do concurso público e do concurso limitado por prévia qualificação. Uma delas, penso que bastante importante, a redução do prazo de apresentação das propostas. Uma das questões que sempre se coloca quando se compreende, se conclui que é necessário um concurso internacional, é sempre, bom, mas isto agora vai demorar imenso tempo. E porquê? Bom, porque desde logo o prazo de apresentação de propostas, como sabemos, é logo de 30 dias, enquanto que num concurso público nacional, se pudermos dizer assim, é muito mais curto, pelo menos o prazo mínimo é de 6 dias nos bens e serviços, 9 dias nas empreitadas e, portanto, 30 dias não incentiva, principalmente em situações de fronteira, a adotar concursos internacionais. Portanto, para evitar também um bocadinho esse tempo, é mesmo assim, reduz-se de 30 para 15, sem necessidade de fundamentar qualquer urgência. Esta urgência já pode ser invocada e continua a poder ser invocada nos procedimentos normais do CCP, no âmbito de concursos públicos e concursos limitados, quer na fase, neste último caso, das candidaturas, quer na fase de propostas, sempre que há uma situação de urgência, já é possível diminuir estes prazos. A metade nas propostas e candidaturas e de 25 para 10 no caso das propostas em CLPq. Aqui a nuance qual é que é? Os prazos são os mesmos, portanto a redução é a mesma, simplesmente não é preciso fundamentar nenhuma situação de urgência. Basta dizer, cabe no âmbito, beneficia das medidas especiais, logo o prazo é 15 dias. Eu aí o que sugiro, porque o mercado ainda vai demorar um bocadinho a habituar-se a isto, é que, porque isto é matéria para a decisão de contratar, não é? Decidir adotar ou não as medidas especiais é matéria para a decisão de contratar. Claro que o prazo depois aparece nas peças. E, portanto, se só se diz nas peças 15 dias e não se diz mais nada, os concorrentes podem ficar um pouco confusos, até porque eles não têm, como sabem, por definição ou por defeito, não têm acesso à decisão de contratar. Terão, se pedirem, mas isso não faz parte, digamos, da tramitação habitual dos procedimentos. Portanto, o que recomendo é que se decida isso tudo na decisão de contratar, mas que no artigo do prazo se dê um sinal de que o prazo é aquele porque se está a aplicar aquele regime especial. Bom, na consulta prévia simplificada, então medidas especiais ou específicas da consulta prévia. Precisamente, penso que já terão, enfim, ouvido, já passaram aqui alguns meses desde a introdução deste novo regime, portanto a grande novidade é esta, é que o limiar da consulta prévia, que até aqui é de 75 mil euros nos bens e serviços e 150 nas empreitadas e que obriga ao convite a pelo menos 3 operadores económicos, agora passou para o limiar europeu nos bens e serviços, 214 mil, portanto, enfim, quase que mais do que triplica, ou quase que triplica, e no caso das empreitadas até 750 mil. Aqui o legislador não foi tão longe, fruto também de muita discussão parlamentar. O limiar europeu, como sabem, está nos 5.385.000 euros e, portanto, não se foi tão longe. Não é possível fazer consulta prévia até ao limiar europeu, simplificada até ao limiar europeu no âmbito das medidas especiais. É possível fazer-se até 750 mil euros. Portanto, esta é a novidade e com convite a 5. Portanto, uma concorrência alargada, não é um concurso público, não é aberto a quem quiser, é por convite, não são 3, são 5. Não vou agora comentar a bondade das medidas, se isto efetivamente contribui ou não contribui para uma concorrência maior do que a consulta prévia a 3, obviamente maior do que o concurso público, com certeza que não, mas a maior do que a 3, não entrarei nessa discussão, não temos tempo agora para isso, no debate estarei à vossa disposição.
Uma norma importante, a do artigo 12º da Lei 30, porquê? Porque, como sabem, vigora já há muito tempo, desde que o Código foi aprovado em 2008, um regime que visa impedir as adjudicações sucessivas ao mesmo operador económico, num primeiro momento das mesmas coisas. A partir de 2018, o objeto passou a não ser tão relevante e portanto, esse regime vigora há muito tempo, está mais do que estabilizado na nossa realidade procedimental em Portugal. E basicamente o que diz é que quando o fornecedor já tem um conjunto de adjudicações anteriores num determinado período de tempo, não pode voltar a ser convidado, temos que convidar outros, seja em ajuste direto ou em consulta prévia, depois isso tem todos os seus pressupostos que não vamos agora aqui revisitar, mas a novidade é que agora começa aqui um novo stream, portanto, agora vamos ter as adjudicações do CCP que seguem o regime do artigo 112 com os respectivos limiares e limites, e que aí são de 20 mil, e de 75, e de 30 e de 150. E vamos ter um segundo stream. Vamos ter agora novas adjudicações feitas ao abrigo das medidas especiais e que não somam umas com as outras. Portanto, um candidato, um concorrente, um operador económico que esteja tapado na expressão mais habitual, se me permitem utilizá-la, no âmbito do 112 do CCP, pode perfeitamente ser convidado para um procedimento ao abrigo da Lei 30, das medidas especiais. E o contrário também é verdadeiro, e nenhuma dessas adjudicações depois conta para o somatório das outras, portanto são correntes totalmente paralelas. A regra, no entanto, é a mesma. O ano económico em curso e os dois anteriores, portanto, para já valerá 2021, obviamente 2020 não conta, valerá 2022 e 2023, pelo menos para aquelas medidas que não têm limite temporal, que, como vos disse há pouco, são, por exemplo, as dos projetos financiados por fundos europeus. É claro que nas outras, que estão limitadas até 31 de dezembro de 2022, se não houver prorrogação, provavelmente nunca se vai pôr um problema de adjudicações sucessivas, a menos que haja mais do que uma nos mesmos anos económicos, o que depois põe outros problemas, designadamente no contexto do artigo 22. Requisito financeiro é o mesmo, portanto, as adjudicações anteriores superam o limiar da consulta prévia, neste caso simplificada. E lá está, o requisito material apenas contam as adjudicações realizadas ao abrigo das medidas em causa. Está aqui este slide que resume aquilo que acabámos de dizer. A apresentação vai ser distribuída e, portanto, eu avançaria porque o tempo começa a escassear. Muito importante, as medidas do artigo 113, número 6 e do 114, número 2. Eu não sei até que ponto é que todos estão já, digamos, familiarizados com estas normas. Elas estão em vigor para o Código e, portanto, quando chegarmos ao capítulo das alterações ao Código, eu não vou repetir tudo isto, fica já mencionado aqui no contexto das medidas especiais e é essencialmente, ou são essencialmente disposições que visam, digamos, impedir, evitar, diminuir o risco de, apesar de determinado operador económico não poder ser convidado por força das regras do 112 nas aquisições do CCP ou do artigo 12º nas aquisições da Lei 30, evitar que, apesar de não poder ser convidado, venha a ser convidado alguém que está com ele relacionado. Está com ele relacionado. É este, ou especialmente relacionado, é esta a expressão do diploma, e hoje também do CCP. Está especialmente relacionado e depois diz-se o que é isso, então, de estar especialmente relacionado. Isto é uma disposição, enfim, muito abrangente, talvez demasiadamente abrangente. De momento está a ser seguida, tanto quanto sei, pelas entidades adjudicantes, e basicamente considera-se que está especialmente relacionado com um determinado operador económico alguém que partilhe com ele representantes legais ou sócios. Representantes legais é evidente, portanto, eu tenho uma sociedade anónima com 5 administradores e um deles é administrador noutra sociedade qualquer. Se a sociedade A, a sociedade anónima, estiver tapada, eu não vou poder convidar a tal sociedade qualquer, mesmo que os objetos não tenham nada a ver uns com os outros, mesmo que, na verdade, aquilo seja uma relação completamente instrumental, não vou poder fazê-lo. E a mesma coisa relativamente aos sócios, o que aqui, a meu ver, traz alguns problemas até de constitucionalidade, por violação da liberdade de iniciativa privada. Não é tema para hoje, mas reparem, se eu tiver ações, por exemplo, da NOS e da MEL, passando aqui a publicidade, se algum deles estiver tapado num determinado procedimento de uma qualquer Câmara Municipal ou de uma entidade adjudicante do Estado Central,
E a seguir, porque, vamos dizer, a nossa está tapada, não pode ser convidada, então vamos convidar a Mel para um procedimento, por exemplo, simples, sei lá, até pode ser de 5 mil euros, um simplificado para telecomunicações, ou 15 mil, que agora vai até aos 15 mil, como vamos ver mais à frente, no âmbito das medidas especiais. Não posso. Porquê? Porque a PT partilha um sócio com a nós. Ora, isto não faz nenhum sentido, não há aqui proporcionalidade, no entanto é o que está escrito. Portanto, algum cuidado, alguma parcimónia, por um lado, na utilização da medida, porque pode afastar operadores económicos que à partida estariam perfeitamente, vamos dizer, não estariam especialmente relacionados com o que está tapado, mas depois também algum cuidado para também não aumentar demasiado o crivo, ou para diminuir, e depois também convidar alguém que na verdade até se calhar está especialmente relacionado. Porque o problema aqui está, então onde é que está o limite? É 2%? É 10%? A partir de quando é que a partilha de sócios determina a existência de uma relação especial? A lei não o diz e, portanto, podemos usar o Código das Sociedades Comerciais como inspiração, os 10% das participações recíprocas, os 2% de sócios minoritários com direitos especiais. A lei não oferece, na verdade, um critério sólido, mas a verdade é que apenas ter sócios comuns também não é um critério válido, a nosso ver, é o que está na Lei 30, portanto, enfim, é um tema ainda em discussão. Como dizia, as sociedades que estejam em relações de simples participação, portanto, basta que uma seja titular de 10% da outra e depois as participações recíprocas em que isso também acontece e, por fim, as relações de domínio, portanto, é tudo muito casuístico, ou ainda as de grupo. Aquilo que temos assistido é, digamos, a uma transferência deste risco das entidades adjudicantes para os operadores económicos. Isto é, antes de enviar o convite, eu vou-lhe perguntar, garante-me que não tem relações especialmente relacionadas com ninguém, ou se tem, diga lá com quem é que é para eu ver aqui se tem adjudicações a essas, e se tiver, se alguma delas está tapada, e estando, então não o posso convidar. Em vez de ser eu a fazer a verificação a priori, eu posso pedir primeiro ao operador económico que pretendo convidar, que venha ele, digamos, declarar o que é que tem e o que é que não tem. Pode ser particularmente desafiante tudo isto nos grandes grupos, e há muitos em Portugal, porque muitas vezes eles próprios não sabem se uma determinada empresa do grupo, que até pode ser uma participada, em que eu tenho uma participação se calhar minoritária, não estou dentro dos destinos da empresa, faço lá eu ideia se aquela empresa porventura foi fornecedora daquela entidade adjudicante em algum momento da sua história, em algum momento não, porque só conta o período imediatamente anterior. Atenção, nas medidas especiais, isto é tudo muito recente, é verdade, perdão, mas esta regra é uma alteração ao CCP e, portanto, aplica-se também para o passado. E, de qualquer modo, mesmo que não se aplique para o passado, já vai-se aplicar. Digamos, é uma norma que altera o código e, portanto, vai vigorar até que haja uma alteração legislativa. Mas, portanto, essa transferência é o que tenho assistido. Primeiro pergunta-se ao operador económico, ele é que vem dizer o que é que tem e depois a entidade adjudicante faz, então, as suas averiguações. E se efetivamente algum deles estiver tapado, nenhum deles vai poder ser convidado daquele grupo económico. Uma nota importante, as adjudicações feitas a essas empresas do grupo, vamos simplificar, não somam umas com as outras. Portanto, vamos dizer que eu tenho 3 empresas que estão especialmente relacionadas. Por exemplo, uma delas tem 100% do capital das outras duas. Cada uma dessas outras duas tem, por exemplo, 20 mil num ajuste direto e a outra tem 75, ou outros 20 mil noutro ajuste direto. Elas não somam. Eu não posso dizer este grupo já tem 40 mil. Não, não é esse o critério da lei. O critério da lei é onde houver uma tapada, isso comunica-se a todas as outras. Ora, neste exemplo, nenhuma delas está tapada, não é? Elas atingiram os 20 mil, mas não superaram. Portanto, podem ser convidadas. Aliás, neste exemplo, pode ser convidada qualquer uma delas, porque nenhuma delas está tapada e, portanto, é um bocadinho assim, ou nenhuma está e todas podem, ou uma está, basta que uma esteja e nenhuma pode ser convidada. Enfim, se houver exclusão de propostas, esta norma não é muito clara, porque à partida, se há impedimento, não deveria ser de enviado um convite, não é? A norma está posta para impedir o convite. Portanto, parece ser pensada para situações de superveniência, portanto, não havia a relação antes do convite e passou a haver durante o procedimento e, portanto, agora já há uma especial relação com alguém que estava tapado no início e, portanto, comunica-se ao concorrente e a proposta é excluída, ou então para fenómenos em que a entidade adjudicante só se apercebe concretamente da relação especial já na pendência do procedimento, talvez avisada por algum dos outros participantes que poderá ter algum conhecimento que não chegou
à entidade adjudicante naquela tal fase preliminar de consultas. Pronto, um tema também controverso, o que é que acontece na consulta prévia A5? Eu dirijo o convite a 5, que depois de ter feito, enfim, a tal investigação primária, preliminar, mas depois uma delas é então excluída por este motivo e eu acabo por não ter, no fundo, 5 convidados válidos. Fica a dúvida, não é? Porque então era fácil, não é? Eu convido na mesma um que não posso e depois vem dizer, bom, afinal não podia ter convidado e agora de repente só tenho um. Portanto, há aqui matérias não completamente explicadas. Ajuste direto simplificado é também uma medida destas medidas de contratação pública da Lei 30, e o que é que nos diz? Diz que no contexto da Lei 30 o ajuste direto simplificado pode ir até 15 mil, quer sejam bens, quer sejam serviços, quer sejam obras. Notem que no CCP era e continua a ser, porque não sofre alterações. Nos bens e serviços, o ajuste direto simplificado pode ir até 5 mil, nas empreitadas até 10 mil. Esses limiares mantêm-se, e é nas medidas especiais que há aqui então um novo limiar que é de 15 mil. Ora bem, avançando então para o segundo grande capítulo desta Lei 30, as alterações ao Código dos Contratos Públicos. É muita informação, espero que possam reter e fundamentalmente espero que possam depois, no debate, articular as questões que possam ter em função do módulo, facilitaria. Mas entrando então neste segundo módulo, o que é que temos de alterações relevantes ao Código dos Contratos Públicos? Portanto, como vos dizia, separando, distinguindo das tais medidas especiais, aqui estamos a falar de alterações mesmo ao texto do Código, não é? E, portanto, vigoram para procedimentos iniciados após 21 de junho de 2021. Algumas, na verdade, vigoram imediatamente, mas na fase de execução de contratos, e não vamos propriamente, aliás, falar dessas, vamos falar das alterações procedimentais, fundamentalmente. Bom, a primeira delas acabámos por ver nos slides imediatamente anteriores, portanto, a alteração ao regime do artigo 113 para efeitos da escolha dos operadores económicos que podem ser convidados para consultas prévias e ajustes diretos, e no 114, número 2, aqui já não tanto no contexto de estarem ou não estarem tapados, mas no contexto de formar o número mínimo, o quórum mínimo concorrencial da consulta prévia, que é de 3. No outro exemplo é de 5, aqui é de 3, a norma é a mesma. E, portanto, aqui visa-se impedir que haja verdadeiramente pelo menos 3 convidados, e no artigo anterior o que se visa impedir é que o mesmo que estava tapado continue a beneficiar de convites, não é? Portanto, são 2 objetivos diferentes, mas o raciocínio é o mesmo que há pouco expus para as medidas especiais de contratação pública. Mais alterações. Então, a deserção do procedimento. Como sabem, há 2 fundamentos para a deserção do procedimento. Ou porque não foi apresentada nenhuma proposta ou nenhuma candidatura, no caso dos concursos limitados por prévia qualificação, ou então por exclusão de todas as propostas. Ora bem, nestes casos, como sabemos, havendo um apelo ao mercado que não funcionou, seja porque ninguém veio ou porque os que vieram não apresentaram propostas válidas, a entidade adjudicante está dispensada de voltar a fazer um novo apelo ao mercado. E, portanto, pode adotar um ajuste direto, escolhido em função de critérios materiais, previstos, neste caso previsto no artigo 24, número 1, a linha B. E a dúvida que se pôs, portanto, aqui não há nenhuma alteração, isto é assim já desde 2008, a dúvida que se põe é, muito bem, então, após a deserção, quando eu decido adotar então um ajuste direto subsequente à deserção, quem é que eu convido? Sou obrigado, nos casos em quando não vem ninguém, não posso ir ao concurso ver quem é que lá está, se tem interesse ou não. Mas naqueles em que até há propostas apresentadas ainda que inválidas, será que tenho que convocar algum ou todos estes operadores económicos que no fundo até mostraram algum interesse? É aqui que está a nuance. Portanto, até aqui, se fosse um concurso internacional, havia uma regra muito clara e continua a haver, ela mantém-se, é que sim, eu tenho que prescrutar os motivos de exclusão daquelas propostas e tenho depois de convidar todos e apenas aqueles que tenham sido excluídos com motivos do artigo 70. O artigo 70 tem, por exemplo, como motivo de exclusão, tem, por exemplo, a falta de atributos, falta de erros e omissões, a violação
de parâmetros base do caderno de encargos, propostas de preço normalmente baixo não justificado, incomparabilidade de propostas, conluio entre concorrentes, violação de normas regulamentares, portanto, tudo hipóteses de invalidade material da proposta. Aquela proposta não pode ser adjudicada, porque desde logo não vai poder ser executado o contrato. Ao passo que, perdão, nos termos do artigo 146, as causas de exclusão que lá estão previstas são muito mais de cariz formal. Não assinatura de documentos, falta de um documento, fora do prazo, não assinou, enfim, há muitas mais, mas são fundamentalmente por motivos formais. Ora bem, no internacional, e é óbvio que isto é uma imposição das diretivas europeias, no internacional, eu estaria obrigado então a convidar todos e apenas aqueles que tenham visto a sua proposta ser excluída por razões apenas materiais. E, portanto, alguém que viola um parâmetro base, mas, além disso, também falha um documento, já não vai poder ser convidado, porque não foi excluído apenas por motivos do artigo 70. Parece um bocadinho excessivo, mas era esse o regime que tínhamos e que se mantém. Então, qual é a novidade? É que nos nacionais, portanto, abaixo dos limiares europeus, não havia resposta, o código não dava uma resposta quanto a saber se havia alguma limitação para escolher os convidados subsequentes. E agora dá. E diz que é uma decisão do órgão competente para a decisão de contratar nos termos gerais. Portanto, é mais claro que eu posso escolher efetivamente quem quiser, dentro daquilo que são as regras de fundamentação dos convidados para ajustes diretos. Uma clarificação do artigo 24, número 5, a deserção aplica-se claramente lote a lote, portanto, quando houver procedimentos loteados, não há dúvida que, havendo deserção, eu posso depois adotar um ajuste direto material só para aquele lote, portanto, não fica prejudicada essa possibilidade. Já era assim, mas há aqui uma clarificação. O artigo 24, número 1, a linha E, subalínea I, tem um regime especial que nos levaria aqui, enfim, algum tempo a explicar. Eu resumiria nestes termos. Para ajuste direto por motivos artísticos, tipicamente obras de arte, enfim, quadros, esculturas, ou então espetáculos musicais, que aliás é o fundamento, digamos, é para esse tipo de objetos que ele é mais vezes mobilizado. A dúvida que se punha é, muito bem, mas o que é que está protegido pelo motivo artístico? É a prestação do músico, do artista. Não é também, por exemplo, a produção e os técnicos de som e a preparação dos palcos e a iluminação e o transporte, muitas vezes são até aquilo que representa o maior custo. E aquilo que se vem aqui clarificar é que isso também passa a estar incluído. Isto é, se eu tiver um motivo artístico, porque eu quero determinado artista na minha festa municipal, digamos, tudo o que vier com ele está abrangido pelo ajuste material. Eu já não sou obrigado a fazer dois procedimentos, um para o artista ou para o seu agente que o representa e outro para os meios de produção daquele mesmo espetáculo. Penso que é uma alteração bastante relevante para quem trabalha neste setor. Artigo 27A foi revogado, portanto, a consulta prévia material, aquela hipótese em que, apesar de reunido o requisito material, eu estou obrigado a ver se mesmo assim não é possível, enfim, introduzir alguma concorrência convidando alguns operadores económicos, pelo menos 3, no caso da consulta prévia. Essa disposição acabava por trazer aqui alguns desvios, porque eu já tenho o fundamento material e mesmo assim tenho que ir averiguar se não é possível haver concorrência. E, portanto, era um pouco ingrato, não é? Mais valia fazer, se calhar, novo concurso. Esta norma foi revogada. Portanto, já não é preciso ponderar se é possível ou compatível com o fundamento invocado, apesar de tudo introduzir alguma concorrência, uma vez demonstrada ou demonstrado o preenchimento do critério material. Portanto, demonstrado que esteja, pode avançar para convite só um. Uma clarificação do artigo 40, número 2, a questão da minuta de anúncio de concurso, que ainda lá estava desde a alteração de 2018, como uma das peças do procedimento, foi adicionada, não é? E, portanto, como a regra geral é que o órgão competente aprova as peças, também teria que aprovar a minuta. Isso não faria nenhum sentido, como sabem, a minuta resulta do preenchimento em Diário da República, não há nada para aprovar e, portanto, vem-se clarificar isso. Portanto, nas decisões de contratar, podemos corrigi-las para aqueles que as alteraram, para que não se diga que o órgão também está a aprovar a minuta de anúncio. Não está, não deve fazê-lo e agora claramente não tem de o fazer, ou se quisermos não pode até fazê-lo. Prorrogação de prazo de apresentação de propostas apenas para concursos públicos internacionais, portanto a modificação é só para esses, em que, havendo necessidade de prorrogar, a regra mantém-se, portanto, é pelo tempo do atraso, quando sejam esclarecimentos tardios ou retificações tardias, isto é, após o segundo terço, prorrogação integral
do prazo, desde o anúncio até à data da comunicação, para situações em que se alteram aspectos fundamentais, mas, se for internacional, pelo menos 6 dias. Portanto, isto é fundamentalmente até para as respostas tardias, não é? Portanto, em princípio, eu teria que prorrogar 2, 3 dias em função do atraso, mas se for internacional, tem que dar pelo menos 6 ou 4 naquelas situações de urgência que há pouco falámos. Uma hipótese prevista no artigo 70, número 6, muito já comentada e, enfim, criticada e com um âmbito de aplicação, digamos, difícil de compreender e difícil de preencher os requisitos, desde logo, eu tentaria resumir da seguinte maneira, em que certos casos têm que ser fundamentados, tipicamente, enfim, a norma refere-se a motivos de interesse público, provavelmente relacionados com a premência da satisfação da necessidade pública subjacente à decisão de contratar. Não vou dizer que é a urgência imperiosa, não será, mas alguma coisa tem de justificar a utilização desta medida. Eu posso, apesar de tudo, adjudicar a uma proposta que venha acima do preço base. Isto é, aqui sim, uma mudança de paradigma, não é? Portanto, em 2018, tivemos que nos habituar à ideia de que o preço base era uma espécie de... era mesmo ali um limite inultrapassável, e agora, afinal, parece que também se pode apresentar uma proposta acima do preço base e obter a adjudicação, que era uma coisa até aqui não seria possível. Requisitos de forma muito célere. Isso tem que estar previsto no programa do procedimento, esta possibilidade. A modalidade do critério de adjudicação tem de ser a da linha A do número 1 do artigo 74, isto é multifator, ou seja, não é possível usar esta medida em procedimentos em que o único fator de adjudicação seja, por exemplo, o preço. Na verdade, não se pode usar em nenhuma circunstância em que haja um monofator, em que seja apenas um fator. Tipicamente, como sabemos na nossa prática procedimental, quando é assim, esse fator é o preço, mas já agora corrijo, porque não tem de ser o preço, pode ser qualquer outro fator, desde que seja só um, já não se pode beneficiar desta medida, mas se for multifator, pode, e portanto é isso que tem que estar previsto. Apesar de tudo, tem que ser respeitado o limiar do procedimento escolhido, portanto imaginem que é um concurso nacional, concurso público, acima de 75, não é? Porque senão provavelmente poderia ser uma consulta prévia, mas abaixo do limiar europeu, estamos ali, vamos dizer, nos 200 mil, o limite é 20%, mais 20%, 200 mil dá 40 mil, vai dar 240. Supera o limiar do procedimento escolhido, porque, como sabem, não havendo publicidade internacional, o procedimento ficou limitado pelo limiar europeu, pelos 214 mil, e, portanto, aí também já não seria admissível. Se o preço que resulta destas regras estiver acima do limiar do procedimento escolhido, também não é possível, então, adjudicar acima do preço base. Depois, os temas da plurianualidade ou até da autorização da despesa. Portanto, é evidente que se a autorização de despesa aprova para 20, depois não posso aprovar para 210, neste exemplo, para não superar os 214. Portanto, de duas uma, ou a autorização já é, digamos, para mais 20% daquilo que é o preço base, ou então vai ter, nessa altura, de se convocar o órgão competente para autorizar a despesa para que ele aprove, digamos, esses 20% adicionais. A mesma coisa na plurianualidade, e notem que isto pode ser aqui um obstáculo grande, ou vai pedir inicialmente, ou então tem que se pedir na fase da adjudicação, o que vai fazer protelar claramente o procedimento. Pronto, e portanto, estes são os requisitos a cumprir no caso da adjudicação acima do preço base. Estamos aqui já um bocadinho contra o tempo, eu vou tentar ainda, pelo menos, passar os olhos pelos temas que faltam. Preço normalmente baixo, fundamentalmente o que se elimina é uma certa dúvida que ainda pairava quanto a saber se, quando a entidade adjudicante não fundamenta logo na decisão de contratar, porque é que acha importante introduzir um limiar de preço normalmente baixo, ou quando não fixa de facto um limiar, nessas duas hipóteses, se depois, quando confrontada com um preço que considera um preço anómalo, ainda pode, digamos, confrontar o operador económico com o contraditório sucessivo previsto nas diretivas para que ele explique o seu preço anormalmente baixo e, se eu não ficar satisfeito com as justificações, se ainda se pode excluir essa proposta. Esta é uma discussão, enfim, que ainda corre nos processos que estão em tribunal onde este assunto se discute, é discutido na doutrina. Esta alteração vem dizer é que sim, que pode. Portanto, mesmo que nada se diga em matéria de preço anormalmente baixo na decisão de contratar, e portanto os concorrentes vão a jogo sem qualquer limiar
e sem sequer se ter dito se é importante ou não apreciar preços anormalmente baixos, uma vez constatando o júri do procedimento que há um preço anómalo, a resposta é que sim, que ainda é possível pedir a explicação e excluir caso a explicação não seja satisfatória. Uma nota importante para reforçar, digamos, para reforçar a contratação pública, as compras públicas como um instrumento de política económica. Portanto, não há dúvida, já não havia, mas penso que agora ficará definitivamente esclarecido que os euros gastos na contratação pública, nas compras públicas, devem ser suficientes para acomodar os custos. Portanto, estratégias empresariais de fornecimento de obras, bens e serviços abaixo de custo, não são admissíveis. É um tema que também teve ampla discussão na jurisprudência, ao mais alto nível em Portugal, no Supremo Tribunal Administrativo, que infelizmente adotou um caminho não conforme às diretivas, na minha humilde opinião, não só minha, é um tema bastante discutido na doutrina mais especializada, que também vai nesse sentido, e que agora, aparentemente, fica definitivamente esclarecida, no sentido em que os preços têm, de facto, de ser suficientes para... E não é por acaso que este regime aparece no preço normalmente baixo, porque é precisamente neste âmbito que a questão se põe. É quando o preço é de tal maneira anómalo que nem sequer chega para pagar os custos. Por isso é que ninguém desceu tanto, não é? E, portanto, é nesse âmbito, tipicamente, que a situação se põe. E, portanto, há aqui um reforço de que sim, de que é suposto haver uma averiguação quanto a saber se aquele preço proposto é suficiente, pelo menos, para cobrir os custos laborais, sociais, ambientais, quando eles sejam conhecidos e quando sejam obrigatórios. Enfim, no critério de adjudicação é uma questão semântica, portanto, continuamos a ter o critério da proposta economicamente mais vantajosa e onde tínhamos a relação qualidade-preço, temos agora a modalidade multifator e onde tínhamos a modalidade preço ou custo, temos agora a modalidade monofator. É, no entanto, uma alteração que vai além da semântica. Porquê? Porque agora, de uma forma absolutamente clara, fica claro, se me permitem aqui o pleonasmo, é absolutamente claro que o preço não tem necessariamente de ser um dos fatores submetidos à concorrência, um dos aspectos da execução do contrato submetidos à concorrência pelo caderno de encargos. Reparem, designadamente o preço, e portanto pode não ser o preço um critério de adjudicação. Eu passaria aqui apenas para mais dois temas. O Plano de Prevenção da Corrupção, artigo 81, número 9, é muito importante. No caso de o adjudicatário ser uma grande empresa, este é um documento que tem que ser pedido na fase de habilitação. Portanto, passa a ser importante pedirem aos adjudicatários que declarem se são uma micro, pequena ou média empresa, devidamente certificada nos termos da lei, sendo, estão dispensados, não sendo, têm de apresentar um. E se não apresentarem, é um tema que pode levar à caducidade da adjudicação. Ainda uma última nota para falar da possibilidade de requerer a prorrogação do prazo para apresentar os documentos de habilitação. Este era um tema mal resolvido pelos artigos do Código que se dedicam a esta matéria. Agora é bastante mais claro. Se não conseguiu reunir os documentos em tempo, pode pedir uma prorrogação e pode-lhe ser dado esse prazo, que é no máximo de 5 dias úteis. A caução passa a poder dispensar-se abaixo de 500 mil e não abaixo de 200. Enfim, aqui ainda uma nota quanto à entrada em vigor do contrato e ao início da sua execução. Deixaria isso para o debate, se ainda houver tempo para chegarmos a esse tema. Encerro agora a minha apresentação e fico ao dispor, então, de todos para as perguntas que possam ter. When you have to be right. Wolters Kluwer.